Homeopatia no manejo de TRIPS, produtividade, composição mineral de cebola orgânica. Engenheiro agrônomo Paulo Antônio de Souza Gonçalves, EPAGRE, Estação Experimental de Ituporanga, Santa Catarina, Brasil. O uso de homeopatia tem sido pesquisado em trabalhos da EPAGRE, nas estações de Lages e de Ituporanga, com o intuito de gerar tecnologias para sistemas ecológicos de produção e também convencionais, que não deixem resíduo, principalmente no alimento produzido. Um dos princípios básicos da homeopatia é que semelhante cura semelhante, e essas substâncias são altamente diluídas e submetidas a processo de dinamização. A Estação Experimental de Ituporanga da EPAGRE tem como foco de atividade a cultura da cebola. Uma das principais pragas da cultura da cebola no Brasil é o piolho, ou TRIPS, que é o TRIPS tabaci. À esquerda nós observamos uma ninfa do inseto aumentada em microscópio estereoscópico, em lupa. Ao centro nós observamos o local de abrigo das ninfas do inseto no início de colonização da cultura, que é a região da bainha, a próxima folha central e nas folhas laterais ali da folha central. Com a evolução da incidência do inseto, o inseto coloniza toda a planta e causa em alto nível de incidência populacional o dano, como está na foto à direita, que é raspagem do tecido foliar, as folhas ficam esbranquiçadas, ponteiro seco, retorcidas, e ocorre diminuição do tamanho do bulbo. Também em alto nível de infestação, as plantas não tombam por ocasião da maturação e facilita a entrada de água até o bulbo e pode ocorrer perdas futuras na armazenagem por bacterioses. No sistema de produção de cebola orgânico que tem sido discutido e divulgado junto aos agricultores pela EPAGRE, pela Estação Experimental de Ituporanga, nós temos enfatizado a necessidade de nós pensarmos que é necessário manter a cobertura do solo. Aqui na foto, o sistema de plantio direto, o sistema orgânico, com o uso de palha de aveia e nabo forrageiro, que foi previamente rolado com rolo-faca, e as mudas transplantadas sobre essa palhada. O espaçamento adotado é em torno de 40 por 10 a 40 por 15, e como vocês podem observar à direita na foto, se consegue bulbos de acordo com o padrão comercial, o bulbo classe 3, desde que seja feito um bom manejo do solo. Aqui alguns resultados com preparados homeopáticos em experimento realizado na Estação Experimental de Ituporanga, homeopatia de calcário de conchas e o efeito sobre o rendimento da cultura da cebola. O preparado homeopático de calcário de conchas nas diluições centesimais hahnemannianas 6 e 12 influenciou significativamente o aumento do peso médio de bulbos, a produção comercial por hectare de bulbos e também a porcentagem de bulbos comerciais. Isto numa condição de adubação fosfatada normal, onde o fósforo foi complementado principalmente com o uso de fosfato natural. Aqui mais alguns resultados sobre o uso de preparados homeopáticos. Aqui especificamente o preparado homeopático de calcário de conchas sobre a incidência de ninfas do TRIPS da cebola. Nós observamos ali uma influência sobre o número médio de ninfas de TRIPS, numa equação onde as diluições centesimais hahnemannianas 6 e 30 proporcionaram uma redução significativa da incidência do inseto. Esse trabalho foi realizado numa condição com redução da adubação fosfatada pela metade. Provavelmente, com a redução da adubação fosfatada, a incidência do inseto tende a ser menor.
consequentemente, favoreceu uma interação com o efeito do preparado, de modo que reduzisse a população do inseto nessa condição. O preparado homeopático de natro muriático apresentou efeito sobre o rendimento da cultura da cebola, especificamente na diluição centesimal hahnemanniana 12, onde houve incremento significativo da massa de bulbos em geral e também da massa de bulbos comerciais. São considerados bulbos comerciais aqueles que atingem acima de 5 centímetros de diâmetro, os bulbos comercializados como classe 3. Aqui nós temos o resultado com o uso de preparado homeopático de natro muriático sobre a incidência de trips em cebola. O experimento foi realizado em 2007 e divulgado em 2008 no Congresso Brasileiro de Entomologia. O número médio de ninfas de trips foi reduzido na diluição centesimal hahnemanniana 12 aos 68 dias após o transplante. Aqui um resultado interessante sobre o uso de preparados homeopáticos. O preparado homeopático de natro muriático, que no slide anterior mostrava uma tendência de redução na diluição centesimal hahnemanniana 12, ele apresenta uma tendência de incremento após 3 aplicações. Isso é documentado em literatura homeopática no caso de medicina humana, e também se observa que pode ocorrer em vegetais. Ou seja, o medicamento ele possui um número de intervenções que deve ser realizado para que ele tenha eficácia. A partir do momento que o equilíbrio foi atingido com o uso daquele preparado, se nós persistirmos com as aplicações, nós podemos ter o efeito contrário. Aqui nós temos o resultado da interação do preparado homeopático de natro muriático com tendência de incremento do rendimento de cebola, da massa fresca de bulbos, com a diluição centesimal hahnemanniana 12. O ponto de máxima dessa curva foi para a potência centesimal 18. Aqui nós temos os resultados do preparado homeopático de Losna e a influência sobre a incidência de trips e o rendimento de cebola. Nós observamos que esse preparado homeopático nas diluições centesimais hahnemanniana 6 e 30 apresentou eficácia na redução da incidência do inseto, na diluição 6 e 30, e também a possibilidade do incremento da massa de bulbos comerciais nessas diluições, de maneira significativa. O efeito dos preparados homeopáticos sobre a possibilidade do incremento de nutrientes e beneficiar a saúde humana também tem sido pesquisado pela EPAGRE Estação Experimental de Ituporanga. Aqui nós temos um experimento em que observamos que houve 3 grupos quanto ao efeito sobre os nutrientes no bulbo de cebola. No grupo 1, nós temos o calcário de conchas e a ausência da aplicação de preparados. Nós observamos que a ausência da aplicação de preparados proporcionou um aumento significativo de selênio. O selênio é um nutriente importante para evitar doenças degenerativas como câncer, como depressão, como infertilidade humana, necrose, portanto, importante na nutrição humana. Houve um incremento tanto pelo preparado homeopático de calcário de conchas como a ausência do preparado no incremento de cálcio. O preparado homeopático de natro muriático na diluição 12 foi o que mais apresentou incremento de nutrientes. Ele incrementou o fósforo, ferro, o silício e o potássio. E a junção dos 2 preparados foi a que apresentou menor possibilidade de incremento no teor de nutrientes, incrementou apenas sódio. Então, é uma linha de pesquisa que se inicia
para verificar se nós podemos ter bulbos com caráter nutracêutico para colaborar para o benefício da saúde humana. Aqui nós temos as referências bibliográficas de onde foram retiradas informações que foram veiculadas aqui, e neste ano também serão publicados mais trabalhos nessa linha, um na revista Agropecuária Catarinense e outro que vai ser enviado para essa mesma revista para revisão e aceite ou não pelo comitê editor. Maiores informações pode ser procurada conosco no e-mail disponível junto ao YouTube, que é o e-mail nosso aqui na estação da EPAGRE de Ituporanga, Santa Catarina. Muito obrigado pela atenção e nos procurem, nos contatem para eventuais esclarecimentos.